Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos a essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e deixar a sugestão para a próxima questão, certo? Bem, olha só. Em relação ao eletromagnetismo, assinale a opção incorreta. Pois bem, então, vamos vendo opção a opção. Primeira, o campo elétrico resultante nos pontos internos de um condutor em equilíbrio eletrostático é nulo. Bem, essa daqui está ok. Está correta, certo? Pois é o que vemos quando se fala em casca esférica, que no interior de uma casca esférica, mesmo ou totalmente carregado, ou na presença de um campo elétrico, o campo elétrico no interior vai ser nulo, né? Então, nada demais aqui, certo? Bem, próxima. Cargas elétricas abandonadas em repouso num campo elétrico e sujeitos apenas à força elétrica deslocam-se espontaneamente para pontos de maior potencial elétrico. Bem, essa aqui já temos um problema pelo seguinte, tá? Vamos pensar num exemplo. Vamos supor que eu tenho uma carga positiva aqui. Desculpa. E mais próximo dela temos um potencial de 10 volts e mais distante o potencial de 5 volts, ok? De acordo com a letra B, qualquer carga deveria se deslocar para a direção do potencial de 10 volts, se se encontra no potencial de 5. Só que se eu colocar uma carga positiva e uma negativa, a carga positiva irá para a região de menor potencial e a negativa irá para a região de maior potencial. Então está invertido isso, né? Depende da carga. Na verdade, a carga elétrica ela vai seguir o caminho onde ela vai ter a menor energia potencial possível. Então a ideia vai se deslocar para a região de menor energia potencial para ela. Então, de fato, aqui a B é a nossa resposta. Mas é interessante ver as outras porque estão corretas, né? Sempre bom. Certo? Bem, na letra C, veja só. A capacitância eletrostática de um condutor esférico é diretamente proporcional ao seu raio. Certo? Aqui, então, a gente tem que trabalhar com a capacitância de uma casca esférica. Então é bom calcular esse aqui para entender se está certo ou não, né? Então vamos pensar que temos duas cascas esféricas, uma dentro da outra, de raio aqui que eu vou chamar de A e a outra com raio B, desconsiderando a espessura, né? O que acontece? A capacitância é igual à quantidade de carga divididos pelo potencial elétrico ou aplicado sobre esse capacitor. Bem, se os terminais forem as superfícies de A e de B, então temos que ter o potencial VB e VA e tirar essa diferença, né? Então o potencial V aí neste caso vai ser, bem, como temos cascas esféricas, o potencial em cada superfície vai ser o potencial de uma esfera, né, de uma carga pontual a uma distância B e A. Então, o V aqui vai ser o que, então? O potencial de A, que é o maior aqui, que vai ser KQ sobre A, menos o potencial de B, que é KQ sobre B. Pensando que os dois estão com o mesmo módulo de carga, certo? Bem, daqui então, ó, o que nós obtemos? KQ, uma dessas cargas é negativa, então isso aqui se torna um mais, esse sinal. Vamos ter 1 sobre A mais 1 sobre B. Que as cargas são opostas. Então, vamos ter então que V é igual a KQ vezes, essa soma vai dar o seguinte, AB sobre A mais B, né? Aplicando nessa expressão, a capacitância então vai ser Q vezes divididos por V, né? Que daí eu posso fazer por invertido, que vai ser então KQ no denominador e multiplica por AB sobre A mais B.
podendo cancelar as cargas. E lembrando que K é igual ao quê? 1 sobre 4πε0. Isso aí é da lei de Gauss. Então a gente acaba obtendo o quê? 4πε0 AB, tudo isso sobre A mais B. Daí qual é o ponto interessante aqui, certo? A questão fala de a capacitância de um condutor esférico. Ele não fala de dois condutores. Então eu tenho que sumir com um desses dois. Que é fazendo o quê? Pegando este valor de B e tendendo ele ao infinito. Ou seja, uma distância tão, mas tão grande que eu posso considerar apenas este capacitor. Tá? Então essa é a ideia que a gente faz. A gente expande um deles para o infinito para simplesmente sumir. E a capacitância, então, fica em termos de, num referencial no infinito, assim como o potencial elétrico. Se B é um número muito, muito grande, então a gente pode muito bem fazer isso aqui, ó. AB e embaixo, colocar apenas o B. Por quê? Porque se o B é um valor muito, muito alto, A é tão pequeno que isso aqui acaba sendo igual a B. Podendo cancelar B em cima e embaixo, a gente acaba tendo, ó, 4πε0A, só que esse A é justamente o raio da esfera. Então, sim, a capacitância de um condutor esférico é diretamente proporcional ao seu raio. Está certo. Por mais que a gente pense, mas aumenta a distância. Não, está correto. E essa é uma questão interessante de ver aqui. Letra D. Em todo movimento espontâneo de cargas elétricas no campo elétrico, a energia potencial elétrica diminui. Que é realmente o que eu havia comentado nesse primeiro exemplo. Tá correto. A energia diminui. Porque o que acontece? A energia potencial é igual a K, produto das cargas, sobre D. Tá? Só que o que acontece? Carga positiva indo para o potencial positivo, menor, vai ter energia diminuindo. A carga negativa indo para o potencial menor, também vai ter o seu potencial diminuído, só que o módulo aumenta, só que fica cada vez mais negativo o valor. É como se ele tivesse uma energia menos 5 e fosse para uma energia menos 100. Diminui de fato. Então a menor energia. Tá? Então está correto. E aí, o potencial elétrico é constante em todos os pontos da superfície externa de um condutor em equilíbrio eletrostático, que foi justamente a base que a gente usou aqui, que toda a superfície de cada carga esférica possui um único potencial que depende do raio dessa casca esférica. Tá? Aqui, vale salientar que trocou mais por causa do sinal de negativo de uma dessas cargas, porque uma está positiva e a outra negativa. Mas, considerando o resultado, chegaria ao mesmo caso trocasse o sinal ali sem querer no meio do caminho. Tá? Mas bem, então por isso que ficamos com a letra B como resposta, certo? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários, respondo sempre que der. E bem, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e deixar sugestão para a próxima questão, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima!